Olá pessoal, hoje episódio número 1 do podcast do Dr. Thiago Brunet e ele está aqui comigo. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia, Lefferson? É um prazer enorme estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o que a gente vem fazendo, sobre quais são os nossos objetivos, a construção, né, de uma personalidade, de uma pessoa. E as pessoas muitas vezes elas têm que entender um pouco como a gente chegou aqui, como a gente chegou em Farroupilha, né? Por trás de cada pessoa, por trás de cada cidadão, existe uma história, existe uma sensibilidade. E isso Perfeito. muitas vezes traz curiosidade para todos nós. Então eu estou aqui hoje deixando a minha vida um livro aberto. Eu acho que é isso que a política faz, né? A política faz com que você se exponha e deixe o seu livro aberto. E ali vai estar as suas qualidades e vai estar os seus defeitos. Todos nós temos defeitos também e eu não poderia deixar de tê-los meus também. Sim, ninguém é 100% perfeito, né? Thiago, me conta então, quem é o Thiago? De onde vem o Thiago? Né? Um pouco da tua essência, das tuas raízes, porque o eleitor que está acompanhando a tua trajetória, às vezes quer aprofundar um pouco mais, quer saber um pouco, né, de quem é esse cidadão, quem é esse médico que quer se tornar deputado. E acho que é importante a gente poder explicar um pouco e essa é a oportunidade perfeita para isso. Claro, claro, claro. Eu sou natural de Santana do Livramento, né? Santanense. Fronteira seca lá com o Uruguai. Não sei se é o início do país ou o final do país, depende do aspecto que tu veja, né? Então, com muito orgulho, né? É onde eu passei ali os primeiros 6 anos da minha vida e depois nunca mais saí de lá, né? Porque, vamos lá, né? Os 6 anos primeiros da minha vida eu lembro muito pouco, né, gente? Eu acho que todos nós a gente tem poucas memórias, né, da nossa infância, assim. E o que eu lembro é a presença dos meus avós, né, tanto maternos quanto paternos, a presença dos meus primos, os pátios, as piscinas, né, que a gente ia para o Santa Rita, para o Campestre, onde a gente se reunia, onde tinha. Então a minha infância foi uma infância muito pura, muito boa, né? Eu também dividi nesse período de infância, né? E morei muito também tempo em Pelotas, né? Porque eu nasci dia 21 de dezembro e o meu pai passou no vestibular em janeiro. Meu pai nem sequer tinha Sim, passado no vestibular quando eu nasci, né? Então entendi. ele teve ali uma pressão maior, né? Até porque tinha um filho, né? Meu pai tinha 18, 19 anos, minha mãe também, eram dois adolescentes e que não esperavam a vinda do Thiago, né? Mas deu certo, né? Eu não sei como é que foi ali a história deles, mas eu estou aqui, né? E quando o pai passa no vestibular, então eu vou para Pelotas morar com eles, né? Eu morava em Pelotas. Minha mãe fazia aula de piano, minha mãe é pianista, né? Minha mãe tem formação na Universidade de Montevidéu, inclusive, de piano, 10 anos de piano clássico. Que bacana, Thiago. É, bem legal. E o meu pai, então, era um jovem que estava fazendo o vestibular para odontologia, né? Então ele passa no vestibular em janeiro e nossa família vai até Pelotas, morar em Pelotas, num apartamentinho pequeno, humilde, né? E eu ficava um pouco na creche, um pouco com a minha mãe, um pouco com meu pai, né? A faculdade de odontologia não é manhã, tarde e noite, então eles podiam se dividir. E nas minhas férias sempre eu ia ficar com os meus avós, né? Em Livramento, com a minha família, local que eu nunca mais abandonei, porque hoje eu tenho 40 anos e sigo em todas as minhas férias. Tu tá junto comigo nessa caminhada, Lefferson, tu sabe, sempre quando eu posso eu dou uma fugida em Livramento, eu vou lá ver meus primos, que são pessoas especiais para mim, eu trato meus primos, só para as pessoas saber, eu tenho o meu pai, o irmão do meu pai é casado com a irmã da minha mãe, né? Então nós temos um núcleo familiar muito forte, porque eu tenho um primo que o sobrenome dele é o mesmo meu. Né? Aham. Meu nome é Thiago Pintos Brunet e eu tenho dois primos, a Gabriela Pintos Brunet e o Pablo Pintos Brunet, São que são primos que primos irmãos praticamente irmãos, de né? verdade. Né? Aham. Então, nós temos uma relação muito afetiva. Toda semana, assim, a gente fala, ou por mensagem, ou por telefone. Então, posteriormente, assim, a gente foi, enfim, crescendo, a gente foi amadurecendo Tu e tens teu avô até hoje em Pelotas, em Livramento, né, Thiago? sim, eu dos 4 avós que eu tenho apenas o Paulo Isidro Galo Brunet, que é o meu avô paterno e que ainda vive, graças a Deus, na finitude aí dos seus 87 anos, me contemplou com um presente esses dias, o Alefferson esteve jantando lá em casa e ele veio me visitar, né? A minha avó
falecida, e o meu avô acabou construindo um relacionamento novo, né? Eu acho que as pessoas vivem para conversar com os outros. A gente não pode viver sozinho. Nós temos que viver com os outros. E o meu avô conquistou uma nova companheira, e veio ele, a dona Marina, sua nova companheira, fazer uma visita aqui, e foi muito especial, porque o meu avô é muito ativo, tem uma memória muito boa, uma cabeça muito boa, e a gente pôde dar umas voltas aí nas vinícolas, mostrar um pouquinho mais de Farroupilha para ele, e ele passar um pouquinho da experiência dele, né, da fala dele. Ele tem uma fala muito boa. Meu avô foi do judiciário a vida inteira, foi escrivão, tem uma memória fantástica, e alguns elementos assim do estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, ele sabe quase tudo, né? Então sempre é bom, né, aprender com os mais velhos, aprender com os avós, né, ter carinho pelos avós. Esses dias agora, há poucos dias atrás, foi dia dos avós, e aí até a gente falava, né, que nós precisamos cuidar dos nossos avós, né, cuidar dos nossos mais velhos, porque afinal de contas eles em algum momento cuidaram da gente. Então, eu tenho uma família maravilhosa, né, do ponto de vista assim afetivo, do ponto de vista de auxílio, né? Eu tenho certeza ontem o meu tio estava aqui em casa, meu tio tem um tio de Caxias, e aí eles se colocam à disposição. Olha, Thiago, nessa campanha o que tu precisar da gente, a gente está aqui para te ajudar. Vamos fazer de tudo para que dê certo. Se é um sonho teu, se é o que tu quer, a gente vai estar contigo. Então isso me fortalece, isso me deixa muito satisfeito hoje, assim, com o apoio que eu tenho do núcleo familiar. E Livramento, a tua família, ela é uma família conhecida lá no município, né? Tem teu tio que é advogado, né? Teu primo também é advogado e empreendedor, né? Quais que são as tuas memórias, Thiago, hoje lá de Livramento, com essa família que foi sempre muito unida, assim? Tu teve uma infância feliz, né? No núcleo familiar unido, com muita gente em volta. Conta pra gente, assim, algumas memórias lá de Livramento. Como eu falei, né, a minha família sempre foi muito afetiva, sempre me acolheu muito, e as memórias que eu tenho são as melhores possíveis, né? São brincadeiras puras, brincadeiras de infância mesmo, no pátio da minha avó, no pátio da casa dos meus tios, né? Eu tenho meu tio que é advogado, Paulo Ricardo, tenho a minha tia que é médica e ginecologista como eu também, Ana Paula Brunet, meu tio Túlio, tenho um tio que também foi um pouco para a parte política, né? O Carlos Nilo, né? que também foi vereador em Livramento. Então eu tenho uma família lá em Livramento bem eclética, né? Do ponto de vista, assim, cada um foi por um lado e trabalha em alguma situação aí, mas todos eles, se tu for pegar, eles têm a profissão deles, mas eles têm alguma atividade ligada à sociedade, né? Ou são rotarianos, ou são maçons, ou estão na política. Então, esta questão que eu tenho de dar um passo à frente, de gostar de cuidar das pessoas, de olhar para o cidadão sempre do ponto de vista assim, de auxílio, do que a gente pode melhorar como sociedade, isso é de berço, né? Isso é de família, né? Eu cursei medicina depois e me tornei médico. E quando a gente se torna médico, a gente tem como ter um olhar técnico para aquele cidadão, né? Cuidar dele do ponto de vista de doença, do ponto de vista daquilo que ele necessita. Mas o olhar humano, esse não vem da medicina. Sim, isso vem da família, esse né? vem de berço. Ou tu tem ou tu não tem, né? Eu digo, as pessoas são diferentes. As pessoas não são melhores e nem piores que as outras, Aleverson. Nós somos diferentes, né? E eu tenho esse olhar humano, sempre tive, e vem de berço, não vem da medicina, como eu falo. Tem pessoas que são mais secas, pessoas que são mais duras, e nem por isso são ruins para a comunidade. Muito pelo contrário, a sociedade como um todo, ela precisa de todas as pessoas, de todos os tipos. Então todos nós somos importantes, desde que a gente venha com harmonia, com paz e amor, sem produzir maldade. Show, Thiago. Muito legal esse primeiro episódio, então, falando da tua origem, das tuas raízes, da tua essência, né? De onde surgiu esse ser humano fantástico que é o Dr. Thiago. A gente encerra aqui a nossa primeira fala, o nosso primeiro episódio, né? Obrigado a todos que nos acompanharam. E alguma palavra, Thiago, pra gente finalizar? Esse primeiro episódio, como fala mais da minha infância, das minhas raízes, de onde eu vim, né? E esses dias eu vi uma frase que contempla bem,
esse momento, assim, que os homens são como árvores, né? Por mais que andem, eles se alimentam das suas raízes. E as minhas raízes eu não tenho como negar, né? As minhas raízes, elas estão lá na fronteira do Uruguai, lá na Praça Internacional, lá onde eu tive a minha infância. Então as minhas raízes são, sim, santanenses.